irmão Marcos, que estará trazendo a mensagem nesta noite. Os irmãos podem se assentar. Ele estará trazendo aí uma palavra de Deus para você. Deus te abençoe, irmão Marcos. Amém, pastor. Graça e paz, irmãos. Deus é bom. Deus é muito bom. Deixa eu me localizar aqui, irmão. Só um minutinho, por gentileza. O óculos está pertíssimo. Há mais ou menos meia hora atrás eu estava terminando esse estudo. Comecei na quarta-feira. Há meia hora eu estava comendo um pãozinho de ótimo. Pão do pastor, muito bom, viu, gente? Recomendo. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu vou perguntar para os irmãos, quem é este homem? Ele era galileu? Ele era ousado no falar? E andou sobre as águas? Eu vou dar 3 nomes para os irmãos. Quem é esse homem? Ele é Paulo? Ele é Moisés? Quem é esse homem? Galileu, ousado no falar, e ele andou sobre as águas. Irmãos, era Jesus? Era Jesus? Errado, irmãos. Era Pedro, Simão Barjonas. Ele era de Betsaida, que era o distrito da Galileia. Ele era ousado no falar, irmãos. Ele andou um pouquinho nas águas, né? Depois afundou, né? Mas se andou um pouquinho, andou, né? Não vamos ser assim também. Simão Barjonas. Quem é esse homem? Conhecido como Cefas. Jesus chama ele de Cefas, logo que encontra com ele. E todos chamam ele de Pedro. Eu quero pedir ao irmão Marcelo para a gente iniciar, mas não antes de um comentário. Tem um ditado popular, irmãos, que numa guerra a primeira baixa que acontece é a verdade. É a primeira coisa que acontece numa guerra é você perder a verdade. E por que eu quero fazer esse comentário? Porque a Igreja Católica tem Pedro como o primeiro Papa. É um absurdo porque no primeiro século não existia Igreja Católica, não existia Papa. Mas eles insistem que é o Papa. E, como já foi comentado aqui, por eles falarem uma coisa, assim como acontece com Maria, nós temos uma tendência de rebater. E nós lembramos muito de Pedro quando ele negou Jesus Cristo. Então, a primeira baixa numa guerra é a verdade. E essa verdade que eu quero trazer aos irmãos, com base na palavra de Deus, na Santa Escritura, é descobrir quem é esse Pedro. De verdade. Ele é o primeiro Papa? Ou ele é um homem comum? Nós vamos descobrir nessa noite. Então eu quero convidar os irmãos para ouvir 1 Pedro 5, do 8 ao 10. Aí já é Pedro falando, irmãos. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a glória, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces.
por que Simão Barjonas, Kefas, Cefas, Pedro, está falando ali, irmãos? Ele vai nos confirmar, ele nos vai dar força, ele vai pôr nós sobre firmes alicerces. Por que ele está falando isso? Será que ele tinha problema no começo e depois Jesus Cristo firmou eles? Vamos descobrir? Será que ele viveu, ele teve uma vida assim? Irmãos, tem muitas referências, então eu não vou ler, mas eu vou passar algumas referências e as mais que eu quero enfatizar, aí sim eu vou ler, tá, irmãos? Bom, para começar, Pedro faz uma pesca maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo estava pregando e aquela multidão vinha sobre Jesus Cristo e Jesus Cristo estava confinado entre aquela multidão e o mar. Que na verdade é o mar, não é o mar, é o lago. É conhecido como o Mar da Galileia, porque ele é grande, espaçoso, mas ele não é um mar, é um lago de água doce. Então, Jesus Cristo vai e sobe num barco, que é exatamente o barco de Pedro, e pede para ele ir um pouquinho para trás. E ali ele conversa com aquela multidão e a água tem essa função de levar a palavra alto e bom som. Depois que terminou de conversar com o pessoal, ele pergunta: Pedro, vocês não estão pescando? O que vocês pescaram? E Pedro fala: não, tá difícil a coisa. O mar não está para peixe. Mas Jesus fala para ele assim: vai e lança a rede do lado direito. E Pedro vem e fala assim: Jesus, não leva mal não, vai. Eu sou pescador, eu conheço. Não dá para peixe. Mas ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei. E essa, sobre tua palavra eu lançarei a rede, tem dois significados, irmão. O primeiro é o que a gente conhece, que sobre o nome de Jesus você pode ir. Se Jesus mandou, você vai. Mas se a gente pegar do lado de Simão Barjonas, Pedro, Kefas, Cefas, ele estava dizendo: eu sou pescador. O mar não está para peixe. Se você quer passar vergonha, o problema é seu. É você que está mandando. Mas Pedro vai. Pedro vai. E ele lança a rede dele. E veio tantos peixes, irmão. Tantos peixes, que a Bíblia diz que o outro barco teve que ajudar. Anteriormente, foi André que apresenta Jesus a Pedro, ou Pedro a Jesus. Porque André, vendo João Batista pregando o Evangelho, foi ter com Jesus. E depois ele levou Pedro a Jesus. Você vê como que é o Evangelho. André era irmão de Pedro. Pedro, juntamente com André, seu irmão, e Tiago e João, eram sócios, irmão. Eles não eram simples pescadores, pecadores também. Eles eram sócios. Microempresário. Mas quem é esse Pedro, irmãos? Quando ele desce daquele barquinho, irmãos, ele chega diante de Jesus Cristo e fala assim: Senhor, eu não sou digno, se afasta de mim. Porque ele viu sinal, ele viu milagre. Mas a história de Pedro só está começando, irmãos. Só está começando. Mais tarde, Pedro vai estar numa tempestade. E Jesus Cristo não está nem no mar, está no monte orando. E a tempestade começa a balançar o barco e o barco vai a pique, a deriva. Mas eles vê algo caminhando sobre as águas. Todos... É fantasma? É fantasma, irmãos? É fantasma e vira aquele negócio. Mas Jesus fala: calma, sou eu.
Não é fantasma, não. Eu vi a tempestade, eu vi vocês horrorizados e eu estou aqui com vocês. E Pedro fala, sempre o Pedro. Jesus, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus fala, vem Pedro, vem. Aquele que crê em mim fará muitas coisas. E Pedro vai. E a Bíblia diz que no momento que ele vai, ele começa a caminhar, ele começa bem. Mas no meio do caminho, ele começa a olhar as tempestades, ele começa a ver os raios, ele começa a ver a água se movimentar debaixo dele. E a Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo. E aí ele começou a afundar. Irmãos, tantas histórias que Pedro tem, que cada uma delas daria para ficar horas e horas conversando. Mas eu só vou dar uma pincelada. Lá para frente, irmãos, Jesus faz um sermão muito duro. Quem quer me seguir tem que se negar a si mesmo. Vocês estão pensando que é molezinha? E muita gente, irmãos, sai pela porta. Não suporta. Eu não vou sofrer tudo isso não? Tá doido? E Pedro, sempre Pedro. Jesus vira para eles e fala, e vocês também, vocês todos aí, vocês querem dar no pé? Rapa fora. Mas Pedro fala, Senhor, somente tu tens palavra de salvação. Para onde nós iremos? É somente ti que tem essa palavra. Em Mateus 16, 13, 23, não precisa colocar, tá, Marcelo? Jesus pergunta aos discípulos, o que o povo acha de mim? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos começam a admoestar. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. Aí Jesus tira o nós e fala, e o que vocês acham de mim? Quem sou eu? Sempre Pedro. Ele se apresenta. Ele é soldado. Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Talvez Pedro estivesse esperando um parabéns, Pedro. Parabéns. Mas Jesus fala, Simão Pedro, Simão Barjonas, filho, Jonas é o pai. Então fica filho de Jonas, né? Simão Barjonas. O que você acabou de falar não vem de você. Foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, ele é divertido por Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo chegou e falou para Pedro que ele tinha uma missão a cumprir, e que ele ia morrer, e que ele ia pagar caro por isso, Pedro chama ele de canto. A Bíblia diz, deixa eu ver aqui, irmãos, Mateus 16, esse 13 e 23 contém isso aí. Mateus 16, 13 a 23. Pedro chama Jesus de canto. Tipo assim, Jesus, vem cá no cantinho. Vou ter uma conversa de amigão com você. Olha, o que tem para acontecer com você, Deus me livre. Ave Maria. Não vai acontecer. E Jesus fala para ele assim, arreda Satanás. Eu tenho uma missão. Eu vou cumprir. E se eu não cumprir, vocês estão fritos. Assim era Pedro. Corajoso, simples, arrojado. Assim era Pedro. Em Mateus 18, 21, 22, curioso. E é bom que Pedro esteja na Bíblia. Ele é curioso.
Ele pergunta ao Senhor Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? A lei fala 7 vezes. Como é bom uma pessoa curiosa. Aí Jesus fala para ele: não. 7 vezes 70 não é um número para ser multiplicado. 7 vezes 70 é um número para a gente entender. Infinitas vezes. Perfeição, perfeição, 7, 7. Infinitas vezes você deve perdoar Pedro. Quando teve lá em Marcos 9, 33, 35, uma turminha discutindo quem que queria ser o maior, lá estava Pedro. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Pedro estava lá. Com certeza também querendo um biquinho. Eita, Pedro, viu? Estava lá. Mas Pedro, esse eu vou precisar ler, Marcelo, por gentileza, Mateus 19, 23 ao 29. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro e Pedrão, não é o Pedrão das cavernas aqui, não é o outro. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: eu digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Volta um versículo, por gentileza, 27. Pedro falou para Jesus: ó Jesus, nós estamos te seguindo aqui. Mas e aí? Nós deixamos tudo. O que será de nós? Jesus Cristo responde: honra e glória. Quando eu estiver lá na glória, eu lembrarei de vocês. Tudo o que faz para Deus, nada é esquecido. Nesse mundo é. Aqui é. Aqui você faz e às vezes as pessoas nem olham para sua cara mais. Mas em Jesus, o galardão é certo. Mas esse era Pedro. A casa de Jairo, irmãos, Marcos 5, 37. Marcos 5, 37. Jesus fala: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus Cristo, quando foi fazer a cura naquela menina, né, a filha de Jairo, a responsabilidade, ó. Pedro estava junto. Ele não deixou os outros não, irmão. Foi Pedro, Tiago e João. Jesus amava Pedro. Jesus colocava jugo em cima de Pedro, porque ele tinha potencial. Jesus não deixava ele de lado. Vocês vão ver outras situações que Jesus pega no pé de Pedro. E se Jesus está pegando no teu pé, ele te ama. Porque, irmãos, tem pegado no meu pé. Ai, ai. Na transfiguração. Marcos 3,6, não precisa, Marcelo? Aquela situação lá na monte da transfiguração. Jesus Cristo está lá, venha ter com ele Moisés e Elias, representante da lei e representante dos profetas. Vem ter com Jesus. O seu corpo resplandece. Pura luz.
Pedro tendo essa visão, e sem saber o que dizer, ele falou, o que eu faço? Eu estou vendo uma coisa, não sei. Ele fala, o senhor quer que a gente faz 3 cabaninhas para vocês? Olha, irmãos, eu nem vou comentar porque Jesus não comentou. Jesus nem comentou. Jesus simplesmente já pula para outro versículo e vai falar de outra coisa. Pedro é assim. Ele acha que em todo momento ele tem que estar. É o que acontece com o líder. Líder é assim. Era Pedro. Em João 13, 4, 9, Marcelo, por gentileza. João 13, 4, 9. João 13, 4 9. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar o meu pé? Respondeu Jesus, você compreende agora o que eu estou fazendo? Você não compreende. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás o meu pé. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Pedro era assim. Pedro era assim. Jesus dando um ensinamento que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer aparecer, sirva. É Jesus Cristo falando. Ninguém vai me impedir de ir para aquela cruz. É a mesma coisa. Não. Pedro era assim. Eu sou assim, vocês são assim de vez em quando. Quando nessa mesma ceia, o pessoal fala que Jesus Cristo fala que vai ter um traidor entre eles, eu acho que Pedro ficou com medo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Pedro falou para João perguntar para Jesus, quem é? Quem será? Quem será? Eu acho que João medrou. Ele falou, vai que seja eu já estou fazendo tanta besteira na minha vida, vai que seja eu, né? E Jesus sabe de tudo, a gente às vezes a gente não sabe de nada, mas Jesus sabe. Se Jesus falar assim, Pedro, tu me trairás, ele trairia mesmo. Jesus não mente? Deus mente? Não. E Pedro, Pedro ele era entrão, ele era líder, ele falava. Se ele tivesse algum... Ele falava assim, Jesus, o que é? O que é aí? Mas Jesus, não, ele falou, ele pega a Bíblia, leia. Ele fala assim, João, fala para Jesus aí, quem que é? Esse é o Pedro que eu conheço. Ai, 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 ai. Em Marcos 14, 27 e 31, ele conversa com Jesus e ele fala assim, jamais eu vou te trair. Jamais. Fica firme comigo, Jesus. Eu não vou te trair. É o Pedro. E em Marcos 14, 37, agora por isso que eu falo para vocês que Jesus tem um tratamento diferente com Pedro. É diferente, é diferenciado, a gente percebe na Bíblia. Eu estudei de quarta a hoje, há meia hora atrás, e eu estava, sabe, eu dava risada, mas também eu chorava. Em Marcos 14, 37, pode colocar, Marcelo. Ah, tá aí. Isso. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Simão. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, rapaz? Você não pode vigiar nem uma hora comigo? Meu corpo está sofrendo, meu coração está compungido, está chegando a hora. Fica comigo, Pedro. E quando eu falo que é diferenciado, por quê? Não estava só Pedro lá. Estava Pedro, Tiago e João.
Mas Jesus Cristo vai no líder, no cabeça, porque é o líder que tem que estar demonstrando os outros. Pedro dormia. E talvez nós dormimos, irmãos. Precisamos acordar. Em João 18, 10 e 11, chega a turminha do sacerdote para prender Jesus Cristo. E Pedro dá uma de lampião. Puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, conhecido como Malco. Jesus fala assim: ai, Pedro, pelo amor, não faz isso, rapaz. Mas ali em Lucas 22, 50 e 51, Jesus cura a orelha. Sabe aquele super bonde espiritual? Tum! Oh, Pedro, não faz isso, rapaz. Mas, irmãos, do mesmo jeito que Pedro fez tudo isso, olha só o que Pedro fez. Em Atos 2, 14 e 19, quando o pessoal estava recebendo o Espírito Santo no dia do Pentecostes, o pessoal começa a falar assim: essa turma está tudo bêbada. E é interessante que Pedro, ele se levanta na mesma hora, mesmo em espírito. Se ele tivesse com o Espírito Santo lá gritando, pulando, não sei o quê, na mesma hora ele se levanta. E fala: não, irmãos, ninguém aqui está bêbado, não. De manhãzinha, ninguém bebe. E aí Pedro faz uma declaração cumprida, irmãos, é cumprida, explicando quem é Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que naquele dia quase 3.000 foram salvos. Esse é Pedro. Esse é o Pedrão que eu conheço. Em Atos 3,15, aquele Pedro, medroso, confuso, ele vai dentro do Sinédrio, o mesmo lugar onde ele ficou escondidinho negando Jesus. Só que agora ele vai lá e defende a sua fé em Jesus Cristo. Atos 3,15. Já em Atos 5,15, a Bíblia nos relata que a sua sombra era disputada pelos enfermos. Tamanho era o poder do Espírito Santo no Pedro, que a sua sombra era disputada para a cura dos enfermos. Onde ele passava, as pessoas queriam pelo menos uma sombra daquele homem abençoado por Jesus Cristo. Em Atos 10, Pedro vai ter que quebrar um preconceito. Em Atos 10, ele vê um tipo de um lençol descendo dos céus. Vários animais, impuros. E a voz diz para ele: mata e come. Mata e come. E Pedro fala: não, Senhor, jamais, eu sou judeu. Eu não como esses animais, é proibido pela lei. Ele fala assim, Deus fala para ele: o que eu santifiquei, o que eu purifiquei, não chame de impuro. Mas não demora muito, irmãos. Deus estava trabalhando ali e estava trabalhando na vida de um outro homem. Um homem que era soldado romano, uma família abastada, Cornélio, mas que ele temia a Deus. E tinha mandado um mensageiro dele para Pedro, convidando Pedro para ir na casa dele. Mas Deus já estava preparando o coração de Pedro, porque Pedro era judeu. Ele não tinha entendido ainda que o evangelho era para todos. E quando acontece essa visão e chega o mensageiro, e o mensageiro chama Pedro, Pedro já começa a entender: opa, era impuro, não é impuro? Deus santificou, tá. Bom, vamos lá. Chegando lá, Cornélio fala para ele da visão que Cornélio teve. E as coisas se encaixam. E Pedro, a partir daquele momento, ele foi o primeiro a batizar um gentil. E a gente lembra do Paulo. Mas foi Pedro. Não é lembrado assim.
E ele leva o evangelho aos gentios. Quando ele chega lá, irmãos, diz que Cornélio vem correndo e se ajoelha aos pés dele. Ele fala, não, não faça isso. Sou apenas um homem. Já era um homem que reconhecia a sua posição. Diz a Bíblia que tinha um Enéas, um homem de cama, paralisado, em Atos 9, 32, 43. E Pedro chega e fala, Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta e arruma a tua cama. Diz que na mesma hora Enéas levantou, foi lá e arrumou a cama, porque com Jesus é assim. Quando ele te levanta, é para você arrumar a sua casa. Em Atos 3,6, Pedro era pobre. E tinha um camarada pedindo esmola para ele. Era um aleijado. Atos 3,6. E Pedro fala para ele bem sinceramente, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Vocês sabem o que aconteceu? Ele levantou e andou. Simples assim. Em Atos 9, 36 ao 43, conta a história de Dorcas, conhecida como Tabita, ou Tabita. Era uma mulher crente, a Bíblia fala que ela era uma mulher crente, temente a Deus, que ela fazia o bem, e era amada por muitos. Ah, mas você está querendo dizer que Deus só dá a bênção para os crentes, não sei o quê. Não estou querendo dizer nada. Eu estou querendo ler o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso e eu vou falar isso. Mulher crente, fazia o bem, amado por muitos. E Pedro a ressuscita, irmãos. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Irmãos, eu deixei essas passagens que a gente mais lembra de Pedro por último. E foi de propósito. Porque eu precisava voltar na vida desse homem e saber quem era esse homem e o que acontece através de Jesus Cristo na vida desse homem. E agora, irmãos, eu vou contar a história que nós milhões de vezes escutamos, que é a negação. João 13, 36 ao 38. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Eu asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus fala isso, irmãos. E eu lembro quantas vezes neguei Jesus Cristo. Pedro está com uma conta boa, tudo bom. Eu neguei muitas vezes. Em Marcos 14, 54, Marcos 14, 54. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali, com os guardas, ele esquentava-se junto ao fogo. Não aconteceu muito, não demorou não, irmãos. As coisas de Deus é assim. Pedro seguia Jesus Cristo de longe. Pedro já estava, Jesus Cristo já estava na mão dos guardas. Mas Pedro ia atrás. Eu imagino Pedro se escondendo e olhando Jesus Cristo. Medo, irmão. Medo.
Em Marcos 14, 66, 72, 66 até o 72. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que está falando. E saiu. Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que você está falando. E saiu para o alpendre. 69, Marcelo. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou assim a amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele se pôs a chorar. Irmãos, a cena é fatídica. Eu estou caminhando com Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Eu estou pronto para dar a vida a Jesus Cristo. Mas a hora que o bicho pega, eu nego. A palavra de Deus fala que a primeira vez ele negou. A segunda vez ele jurou. E a terceira vez ele disse palavrões. Ele soltou toda a fera. Quem era o problemático? Era Pedro? Ou era o galo? Às vezes o problema era do galo. Quem manda o galo cantar? Lucas 22, 61 a 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, eu creio que foi uma cena de doer. Porque assim que ele negou, Jesus Cristo estava passando com os soldados. Mas deu uma viradinha e olhou e fitou os olhos de Pedro. E Pedro correspondeu àquele olhar. Não precisou falar nada. Nem daria. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Isso eu me lembro que teve um outro que chorou também amargamente. Mas não se arrependeu. Ele foi e tirou a sua vida. Judas Iscariotes. Ele não se arrependeu. Ele se amargurou. Ao invés dele ir, chegar e falar: Senhor, eu fiz loucura, eu estou doido, eu sou fraco. Não. Meus irmãos que estão nos assistindo, existem momentos difíceis na vida da gente, igual Pedro, de dificuldade que você nega. Se arrependa, irmãos. Não tire a sua vida não, irmãos. Não faça isso não. Irmãos, depois desse evento, Jesus Cristo aparece 2 vezes para ele. Primeiro os anjos falam, o anjo fala para Maria, para as mulheres que foram ao túmulo. E é interessante que eu acho que eu não anotei aqui, irmão. Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei, irmão. Mas o anjo fala para ela: o que vocês estão procurando aqui nesse túmulo? Jesus. Não. Ele não falou que ele ia ressuscitar? Vocês estão procurando um túmulo vazio? E eles falam, a Bíblia fala assim, ó: vai e diz aos discípulos
e a Pedro, que eu ressuscitei. Ué, discípulo não era Pedro? Pedro não era discípulo? Mas a Bíblia fala, vai e fala aos discípulos e a Pedro. O que nós podemos pensar disso? Que Pedro não era ainda discípulo? Que Pedro era o líder dos discípulos? A Bíblia não revela, irmãos. Mas que Jesus tratava Pedro de forma diferente que ele tratava. Irmãos, passou o tempo. A Bíblia também não relata quanto tempo que passou. João 21, no 2 e o 3. João 21, 2 e 3. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Irmão, o sonho acabou? Jesus não está aqui com a gente, irmãos. Fisicamente, ele está em espírito. O sonho acabou? Não. Passou o tempo, irmãos. E Simão Pedro decide voltar a pescar. Tudo que ele fazia, o sonho acabou. Eu vou voltar. Eu vou pescar de novo. Eu vou voltar para a minha vida. Eu estou aqui com Cristo. Os irmãos não estão nem aí comigo. O pastor só me dá chinela. Eu vou voltar. Eu estou na igreja. A minha vida está toda torta. As coisas estão tudo ruim. Simão Pedro falou, eu vou voltar a pescar. Está estressado? Vai pescar. Só que Simão Pedro, irmãos, ele era líder. E quando ele falou, vou pescar, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E a Bíblia fala que ainda mais 2 discípulos foram com ele. Ele era líder. O pessoal seguia ele. Irmãos, a Bíblia relata ali, eles não apanharam nada. Nem um peixe. Irmãos, sem Jesus não vai. E nós ficamos, não é prosperidade não, irmãos. Sem Jesus você não tem paz. Sem Jesus você não tem arma para lutar com esse mundo mau, esse mundo vil. Sem Jesus você não pode fazer nada. A não ser sucumbir. Como Pedro, quando ele olhou para a tempestade, começou a afundar. Irmão, mas tem um resgate. Essa parte eu gosto. Essa eu chorei. Tem um jeito. Como que é o Jeremarcos? Mas ao clarear da madrugada, Jesus na praia grita, filhinhos! Um barquinho lá no Jesus aqui. Filhinhos! Por que fala isso, irmãos? Tendes alguma coisa para comer, filhinhos? E eles dentro do barco, Pedro falou, não, tá feio o negócio, a crise tá braba, tá feio. Mas aí Jesus Cristo fala, filhinho, lança a rede para o lado direito. Quando Pedro escuta isso, irmãos, eu imagino Pedro. É Jesus Cristo que está lá. A primeira vez que Jesus falou assim, Pedro, lança para a direita, ele falou assim, sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra, eu estou indo lá, se der errado, é culpa do Senhor. Mas dessa vez, irmãos, foi a terminar, lança a rede para o lado direito, ele já lançou a rede, irmãos. Ele já não tinha mais dúvida. Jesus Cristo tirou todas as dúvidas dele. Ele sabia em quem tinha crido.
Ele não tinha mais dúvida. Ele sabia que Jesus Cristo veio resgatar ele. Pedro, uma pedra. Jesus, a rocha. Nesse momento, ele joga a rede. João cutuca ele assim. Deixa eu ver aqui se tem a referência. É João 1:23. 1, 2, 3. Pedro, João fala a Pedro: Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. E Pedro, que estava peladão, que era costume, amarra a carça, e antes que o barco chegue, ele já pula e vai no braço. É o meu Salvador. Ele voltou. Ele veio me buscar. E agora? O que eu vou falar para ele? Eu o neguei. Eu fiz tudo de errado, mas não importa. Eu amo ele. E veio nadando. E quando ele chega na praia, já tem lá preparado peixes, pães, fogo, braseiro, tudo preparado. E ele se assenta ali pertinho do Senhor Jesus. Naquele momento, Pedro estava voltando ao primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Aquele, quando Jesus Cristo te resgatou um dia. Eu me lembro do meu primeiro amor. Que eu subia a Brigadeiro orando por todos os mendigos que estavam na rua. Eu me lembro do primeiro amor. Meu primeiro amor, as pessoas podiam fazer para mim qualquer coisa má. Eu entendia que elas eram as vítimas. Porque se elas estão fazendo coisas más, é porque elas tinham alguma coisa muito má na vida delas. Esse é o primeiro amor. E Pedro está sentindo isso de novo. Como é bom voltar ao primeiro amor. Em João 21, 15 e 27. Vamos fazer essa leitura. 15, João 21, do 15 ao 27. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Segura um pouquinho no 15, por gentileza. Irmãos, quando Simão Pedro, Cefas, negou Jesus Cristo, ele dizia ao contrário: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Lá, ele falou assim: os outros podem te deixar, mas eu jamais te negarei. Então Jesus está trazendo a recordação, um refresh. Volta ao passado, Pedro. Lá você viu que você, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? João diz, Pedro diz: ô Senhor, tu sabes que eu te amo? 16, por gentileza, Marcelo. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora não perguntou se você me ama mais do que eu. Agora ele diminuiu um pouquinho a carga em Pedro. Você realmente me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Mas agora estava empatando o jogo, irmãos. Não foi 3 negativas? Agora o jogo estava empatado. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor,
independente do que eu falar, o Senhor sabe todas as coisas. Mas ainda assim Jesus falou: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, essa passagem, a primeira da pesca, não se conta os peixes, mas dessa aqui é contado os peixes. 153 peixes. Por que será? Será que Jesus chegava para o Pedro assim: você queria pescar? Pois é, o barco está aí, a rede está aí. Você queria peixe? Está aí. 153 peixes. Você me disse que me ama. E as 3 vezes eu falei: cuida, apacenta as minhas ovelhas. E agora, Pedro, o que você vai fazer com esses 153 peixes? Pastor Gonçalo. Irmãos, o que você vai fazer com 153 peixes, Pedro? Eu tirei você daí. Você ficou mais de 3 anos comigo, você me conhece. Você viu todo o poderio da minha palavra. O que você quer com barco, Pedro? O que você quer com rede, Pedro? O que você quer com esses 153 peixes? Pedro precisava ser lapidado, irmãos. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, Pedro ultrapassa a expectativa. Quem é esse homem? Esse homem sou eu, é você. Um homem comum, apressado. Às vezes apressado em fazer a obra, apressado no falar. É o Marcos, todinho. Sincero, ingênuo, cheio de dúvida, medo. Mas ainda assim era fervoroso, corajoso. Pedro não tinha máscara, irmão. Pedro era um homem sem máscaras. Ele era assim, simples. Mas olha o que esse homem nos escreveu, irmão. Próximo ao fim da carreira dele. 1 Pedro 5, 8 ao 10. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo é inimigo de vocês. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Pedro é um novo homem, irmãos. Ele está falando dele, porque Deus pôs ele no firme alicerce que é Jesus Cristo, que é a rocha, restaurou a vida dele, confirmou a vida dele. Ele deu forças para conseguir. Mas ainda Pedro continua e nos dá mais uma lição ainda. 1 Pedro 5,6. Portanto, irmãos, façam como eu. Humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pedro reconhecia finalmente que ele precisava ser lapidado. Ele precisava, irmãos. No ano 67, irmãos, 64 foi o incêndio de Roma, começou a perseguição aos cristãos. Em 66, Pedro e Paulo é preso. Vão para uma prisão em Roma chamada Mar Medina.
esgoto a céu aberto, podridão. Está hoje ainda na Itália para visitação. E no ano 67, Paulo e Pedro têm um encontro definitivo com Jesus. Seu último encontro aqui na Terra. Paulo era romano. E como romano, ele tinha direito a uma morte rápida. A lâmina da espada passou-lhe a cabeça. Mas Pedro não. Pedro era eu, irmãos, era vocês. Comum, simples. Pedro teria que ser crucificado. A história nos diz, isso é tradição, irmãos, não está na Bíblia, mas a história nos diz, Tertuliano, do século II, e Orígenes escreve que Pedro, chegando lá, para ser crucificado, ele falou: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. E assim foi feito. Se apagou o homem Pedro, ele está vivo. Ele está em mim, está em vocês. Jesus é o caminho, nós estamos caminhando. Mas é preciso caminhar, porque além do caminho, Jesus é a verdade. No final da vida aqui, Pedro viu essa verdade. E na morte de Pedro, ele viu a vida. Ele viu o caminho, a verdade e a vida. A todos os Pedros aqui presentes, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.